One Story, 78. Jesus Cristo, Part 4. Os 4 Evangelhos. Agora, o ministério de Jesus Cristo está gradualmente se movendo em direção à cruz. Jesus não veio para ser exaltado pelo mundo, nem veio para estabelecer um reino terreno. Em vez disso, ele está caminhando para o lugar onde a salvação será completada, a cruz. À medida que a identidade de Jesus como Messias se tornava mais claramente revelada, a rejeição por parte dos fariseus e de outros se intensificava. Tudo estava se movendo em direção à sua morte e sepultamento. Realizando milagres. Uma das marcas do ministério público de Jesus foram os milagres. Através desses milagres, Jesus revelou que ele havia sido enviado por Deus. No casamento em Caná, ele transformou a água em vinho. Ele acalmou o vento e o mar. Ele alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Ele andou sobre as águas. E novamente, ele alimentou 4.000 com 7 pães e alguns peixinhos. Através desses sinais, a maravilha do reino dos céus, trazido pelo Filho de Deus, foi revelada na história humana. Repreendendo o mundo e sendo rejeitado, Jesus Cristo repreendeu os escribas e fariseus, dizendo: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Ele os denunciou abertamente. Começando com as palavras ai de vós, pronunciou juízo sobre a hipocrisia deles. Jesus repreendeu aqueles que construíam sua própria justiça, que serviam a Deus apenas de aparência, que adoravam em vão seguindo regras humanas, que oravam a Deus com os lábios enquanto o coração estava longe dele. Porque Jesus testificou que o mundo era mau, o mundo o odiou e não creu em ele. E assim, Jesus foi rejeitado. Foi rejeitado até mesmo em sua própria terra. Foi perseguido pelos judeus. O mundo o odiou. Nem mesmo seus próprios irmãos creram em ele. Os principais sacerdotes e os fariseus tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mesmo assim, os judeus tentaram apedrejá-lo e continuaram a se opor a ele. Por fim, os principais sacerdotes e os fariseus conspiraram para matá-lo. Não trabalhem pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Depois de realizar o incrível milagre de alimentar os 5.000, Jesus retirou-se sozinho para o monte quando a multidão tentou forçá-lo a ser rei. No dia seguinte, quando o encontraram novamente, Jesus lhes disse pelo que deveriam viver e como deveriam viver. Jesus disse: vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Se de fato tivessem visto o sinal, teriam reconhecido o Messias, Jesus Cristo. Mas, em vez disso, trataram o sinal apenas como um milagre e buscaram apenas o pão terreno. Então Jesus disse: não trabalhem pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Pois Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A comida deste mundo, tudo o que está na terra, vai perecer e passar. Mas nós devemos viver do pão da vida que Jesus dá, o alimento que traz vida eterna. Então a multidão perguntou: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Mas eles nem sequer entendiam o que estavam perguntando, nem o que Jesus estava dizendo. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. O que importa não é acumular justiça através de obras. O que importa é reconhecer que somos pecadores e crer no Salvador, Jesus Cristo. É assim que nós comemos do pão da vida. Porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Quando os fariseus e os escribas acusaram Jesus, dizendo: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Jesus respondeu a eles: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Depois da queda de Israel do norte e de Judá do sul, os fariseus e o povo de Israel criaram muitas tradições, muito mais do que as leis nos livros de Moisés, para nunca mais experimentarem tamanha vergonha. Mas o esforço humano não consegue vencer seus próprios limites. No fim, todos os seus esforços os levaram à hipocrisia. Por isso Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram,
Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Sim, guardar a lei é importante. Mas qualquer ato feito sem a graça de Deus, sem amor por Cristo, não tem valor, como a Escritura diz. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Não podemos jamais esquecer isso. Tem misericórdia de mim. Durante o seu ministério público, Jesus curou muitos enfermos. Um dia, uma mulher cananeia saiu clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e sofre terrivelmente. Esperaríamos que ela dissesse: tem misericórdia da minha filha, mas em vez disso, ela clama: tem misericórdia de mim. Porque a dor de sua filha era a sua própria dor. Mesmo quando Jesus disse: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela não desistiu. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Por quê? Porque se tratava de sua filha, alguém mais preciosa do que ela mesma. Então Jesus lhe disse: mulher, grande é a sua fé. Seja feito como você deseja. Jesus já sabia que, não importando quais palavras ela ouvisse, ela nunca desistiria, por causa do amor por sua filha. Por meio dessa mulher, a Escritura revela quão desesperado e profundo é o amor do Pai. Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, por seus filhos. E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ele não buscava opiniões populares. O que realmente queria era a confissão deles. Por isso perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ainda hoje, pelo Espírito Santo, Jesus nos faz a mesma pergunta, não o que os outros dizem, mas e você? Quem diz que eu sou? Não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Os discípulos ainda não entendiam o significado do sofrimento e da morte de Jesus. Então ele disse: em verdade lhes digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali, ele falou com Moisés e Elias. Moisés, como profeta que registrou a lei, representava a Torá. Elias, embora não tivesse deixado escritos, representava o profeta de grande poder. Foi arrebatado sem ver a morte. Esses dois ficaram ao lado de Jesus, representando um papel diferente de Abraão ou Davi. Para os discípulos, deve ter parecido um sonho. Pedro até disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Mas ainda não era o tempo. Assim como Jesus disse: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mais importante do que o que Moisés e Elias falaram com Jesus foi o que aconteceu em seguida. Eles desapareceram. E, erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Todas as pessoas passarão. Somente Jesus permanecerá. Somente a palavra permanecerá. E somente o Espírito Santo, que Jesus envia, permanecerá. Se o seu irmão pecar contra você, Jesus disse: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas, antes e depois dessa frase, ele fala sobre perdão. Ele disse: se o seu irmão pecar contra você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, os 2 ou 3 são aqueles que se perdoam mutuamente, não com força humana, mas com o amor que Deus nos mostrou. O perdão é a mais alta virtude do amor. Sem perdão, não podemos afirmar que realmente amamos. A verdadeira unidade só vem através do perdão. Se o seu irmão pecar contra você, não conte quantas vezes você já o perdoou. Vá e não peques mais. Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Mas a intenção deles não era justiça.
era armar uma cilada para acusar Jesus. Então Jesus disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Ninguém pôde. Um por um, foram saindo, até que só restaram Jesus e a mulher. E Jesus lhe disse: Eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Ela talvez não tenha ficado livre de todo pecado pelo resto de sua vida. Mas depois de encontrar Jesus, certamente se afastou da vida de adultério. Encontrar Jesus é deixar o passado para trás. Assim como Abraão deixou a Mesopotâmia depois de encontrar Deus, e os israelitas deixaram o Egito ao chamado do Senhor. Essas palavras de Jesus, vá e abandone a sua vida de pecado, são como dizer: não voltem ao Egito. Não devemos voltar atrás. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas eles responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos libertos? Jesus falava da liberdade, não de Roma, mas daquela religiosidade zelosa que tentava se tornar filha de Deus por meio da lei. Ele falava da vida eterna, da liberdade que vem por crer em Jesus o Messias. Não da liberdade que pode ser conquistada por obras ou pela observância da lei. Mas eles não compreenderam. O Jesus em quem acreditavam não era o Salvador que carregaria a cruz, mas um milagreiro que realizava sinais. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aqui, pecado não é apenas uma ação que quebra a lei. É o pecado da incredulidade, não receber o Salvador, não viver como filhos, mas como escravos. É por isso que somente o Filho, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, pode nos libertar. Só Jesus, que é o caminho, pode dar a verdadeira liberdade. Os que são enviados por Deus conhecerão esta palavra, mas os que não são nunca a entenderão. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus disse: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nunca disse que carregaria o nosso fardo por nós. Pelo contrário, ele disse: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E então prometeu que encontraríamos descanso para a nossa alma. O jugo de Jesus é suave, e o seu fardo é leve. Por quê? Porque, no costume judaico, o jugo era duplo, e Jesus já está carregando um lado. É por isso que ele diz: meu jugo. Somente aqueles que vêm a Jesus com fé, que andam com ele e nele, podem encontrar descanso. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ser escolhido por Deus e viver como filho de Deus neste mundo é negar a felicidade que os homens naturalmente buscam nesta vida. Foi por isso que Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Assim começou a vida de fé. Aqueles que se tornaram filhos de Deus por meio de Jesus Cristo podem viver bem até mesmo com seus vizinhos e familiares. Por quê? Quando negamos a nós mesmos e morremos para nós mesmos, conseguimos acolher os outros com amor. Mas, no fundo, o povo de Deus e o povo do mundo são diferentes. O que enxergamos é diferente, como percebemos é diferente, o que sentimos e buscamos não pode ser o mesmo. Cada um deve carregar a sua própria cruz. Esse caminho não pode ser plenamente conhecido por pai, filho, marido ou esposa. É um caminho trilhado somente com o Deus que nos chamou. Os convidados se recusaram a vir. Jesus contou outra parábola sobre um banquete de casamento para o filho do rei.
O rei enviou seus servos para convidar muitos, mas todos deram desculpas e se recusaram a vir. No fim, os convidados não foram os que participaram do banquete. Pelo contrário, pessoas completamente inesperadas foram chamadas para compartilhar da alegria do rei. Aqueles que recusaram não eram cidadãos verdadeiros do reino. Se fossem, teriam se alegrado com o rei. Os que ficam presos à sua própria alegria e não entram na alegria do rei são como aquele que estava sem vestes de casamento. Não se trata de qualificações terrenas, trata-se da veste de casamento que somente os cidadãos do reino recebem, o próprio Jesus Cristo. Sem ele, ninguém pode participar do banquete das bodas do Cordeiro. O maior mandamento: ame o Senhor, seu Deus. Um fariseu, perito na lei, veio para testar Jesus e perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele trouxe uma questão com a qual o povo de Israel havia lutado por gerações. Até os saduceus tinham sido silenciados pela resposta de Jesus, mas os fariseus vieram pensando que poderiam apanhá-lo em suas palavras. Para aqueles que acreditavam que guardar a lei era a maior virtude, escolher apenas um mandamento parecia quase impossível. Mas Jesus não escolheu apenas uma lei. Em vez disso, declarou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele revelou o próprio coração da lei. Isso não era uma ideia nova. O Antigo Testamento já dizia isso muitas vezes. Se lermos o Antigo Testamento com o coração de Deus, veremos isso claramente. Mas, como Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que afirmam que podem ver, a culpa de vocês permanece. Os fariseus não reconheceram o verdadeiro Salvador porque se consideravam justos pela lei. Não chegamos a Deus guardando a lei. Chegamos a Deus por meio do Salvador, amando a Deus. Aqueles que entendem essa graça incondicional não podem deixar de amar o próximo. Por isso Jesus disse: e o segundo é semelhante a ele. E Tiago afirmou: a fé, por si só, se não for acompanhada de ações, está morta. Esses dois não podem ser separados. Era preciso celebrar e alegrar-se. Jesus contou 3 parábolas, todas com o mesmo ponto. Eram sobre coisas perdidas, uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. A ovelha perdida nem sempre esteve fora, antes fazia parte do rebanho. A moeda perdida era uma das 10, guardada em casa. E, embora o filho mais novo parecesse ter saído por escolha própria, a Bíblia o descreve como o filho perdido. O povo de Deus é assim. Mesmo tendo sido chamados, nos perdemos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa cidadania está nos céus, viemos do reino de Deus. Embora tenhamos vagado por um tempo neste mundo, estamos voltando por meio de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Essa é a jornada de um peregrino voltando para casa. E em cada parábola, Jesus fala da alegria do dono. O homem que encontrou a ovelha perdida chama seus amigos para se alegrarem com ele. A mulher que encontrou a moeda perdida celebra com suas vizinhas. O pai que recuperou o filho perdido prepara um banquete. Todos se alegram, exceto o filho mais velho. A ele, o pai diz: este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Era preciso celebrar e alegrar-se. Precisamos nos perguntar: estamos trabalhando para compartilhar da alegria de Deus, ou estamos usando o seu nome para nossa própria alegria? Mesmo que trabalhemos no calor do dia e no frio da noite sem descanso, mesmo que labutemos do nascer ao pôr do sol, precisamos saber para quem estamos trabalhando. Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Antes de entrar em Jerusalém para sua última Páscoa e a cruz, Jesus contou a parábola dos trabalhadores da vinha. Alguns trabalhadores foram contratados bem cedo pela manhã por um denário. Outros foram contratados quando restava apenas 1 hora para o fim do dia. Na hora de pagar, o dono deu primeiro aos últimos. E então os primeiros esperaram receber mais. Mas o dono deu a todos exatamente o que havia prometido. Um denário não era pouco. Mas, mesmo não tendo recebido menos, os primeiros murmuraram. Jesus está revelando algo sobre a natureza humana.
Mesmo quando recebemos o suficiente, caímos em insatisfação, descontentamento e sentimento de inferioridade, tudo fruto do pecado. Mais importante ainda, quer tenhamos trabalhado 1 hora ou o dia inteiro, sem o chamado do dono, teríamos passado todo o dia em total inutilidade. A oportunidade de trabalhar veio da graça do dono, mas os trabalhadores não labutaram por amor a ele. Trabalharam o dia inteiro debaixo do sol, mas foi por si mesmos. Isso é hipocrisia. Isso é a maldade humana. Agora, o ministério público de Jesus está chegando ao fim. Ele está caminhando para a cruz. A história da cruz. A história de como Deus, que é perfeito e glorioso, se fez carne em Jesus Cristo e levou sobre si os pecados do seu povo, não por força, nem por honra ou poder, mas somente por amor. Essa história continua.